Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então, boa noite, perdão, boa tarde, para todos vocês aí que vão também ouvir ou assistir a gravação dessa aula do Instituto Santa Teresinha do Menino Jesus. E boa tarde de maneira especial para a Fabiana, que está aqui acompanhando ao vivo. Na formação passada, nós estávamos falando, aliás, o que a gente quer falar com essa série de formações aqui é trazer uma ideia geral de um tema importantíssimo que nós estamos querendo resgatar dentro do Instituto, que é o tema da educação. Nós começamos com o título de Princípios da Educação Católica. Primeiro porque, como Instituto Católico, nós queremos dar ou resgatar ou tentar entender o que de fato é uma educação genuinamente católica, diante de tantas alternativas que se apresentam para nós hoje. Então a gente tem a educação, segundo nós também já falamos, né? Voltada para o mercado de trabalho, é uma educação que vem sendo implantada em escala global hoje, e ao mesmo tempo uma educação revolucionária, que está muito baseada no socioconstrutivismo de Paulo Freire. Esses dois modelos educacionais que visam profissionalizar a pessoa e fazer com que ela seja um instrumento da revolução, são educações que frustram a natureza humana. Porque o ser humano ele não foi feito, em primeiro lugar, para trabalhar, e muito menos para ser massa, né, de manobra revolucionária. Então, diante desse quadro, apareceram, graças à proposta, ao trabalho do professor Olavo de Carvalho e de tantos outros, várias ideias sobre como estruturar a educação no Brasil, seja em escolas, seja na educação domiciliar. E essas várias ideias, todas elas são bem-vindas, mas a gente precisa ter um olhar aprimorado, um olhar preparado para entender qual dessas tantas formas de educação, desses tantos modelos que vêm sendo propostos, é o melhor se a gente quer alcançar o fim, que é o fim de todo católico, que é a união com Deus. Então, existiu uma certa confusão, por exemplo, entre a ideia de educação clássica e a ideia de uma educação medieval. Bom, qual seria a educação católica por excelência? Qual que é a diferença dessas duas coisas? Não é a mesma coisa, porque se fala de educação clássica como se fosse a mesma desde a antiguidade clássica, passando por todo o medievo até a Idade Moderna e mudando apenas ali no século XX. Bom, isso vai depender primeiramente do que a gente entende por educação clássica, qual é o objeto ao qual nós estamos nos referindo quando nós usamos esse termo. Então, para que a gente possa entender de fato, ou melhor, a gente possa acostumar o nosso olhar de tal maneira para que ele possa olhar para os vários modelos educacionais que existem e julgá-los
segundo, primeiro, os princípios, e depois, segundo a realidade concreta das pessoas, nós, em primeiro lugar, vamos precisar retomar os princípios da verdadeira educação católica para fazermos esse trabalho. Então, de novo, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar olhar, em primeiro lugar, os princípios, certo? Aquilo que deve ser, por primeiro, levado em conta quando se estuda educação, para depois a gente poder julgar as várias pedagogias que existem e ver qual é a que se adequa mais, dentro desses princípios, à situação concreta de cada família, de cada sociedade, de cada escola. Então, esse é o trabalho que a gente está se propondo a fazer. Daí, o que acontece? Na formação passada, que a gente falou sobre os princípios da educação católica, a gente disse o seguinte, olha, são mais ou menos 3 coisas que, por primeiro, a gente tem que ver quando vai falar de educação. A primeira coisa é uma antropovisão. Quer dizer, antropovisão significa uma ideia do que é o ser humano. Como é que eu vejo o ser humano? Por quê? Porque vai depender de como é que eu entendo o ser humano, de qual é a minha ideia sobre qual é a constituição humana, vai depender disso a ideia que eu tenho do fim do ser humano. Quer dizer, é o meu entendimento sobre o que compõe o ser humano, sobre qual é a natureza humana, que vai dar para mim o meu entendimento sobre o fim do ser humano, qual é a finalidade, a que o ser humano se destina, o que o ser humano procura. E aí, nesse meio, ou seja, entre o extremo daquilo que é o ser humano em si, até o seu fim, é que nós vamos começar a esboçar uma educação. Por isso que se diz, quando você vai ler qualquer livro de filosofia da educação, que não existe uma filosofia da educação sem primeiro uma antropologia. Você precisa de uma antropologia, você precisa depois de uma cosmovisão, depois você precisa de uma visão. Quanto maior a sua visão do todo da realidade, certo? Quanto maior é a sua visão metafísica, a sua visão de como é que funciona a estrutura da realidade, você melhor vai entender, então, como é que o ser humano se encaixa dentro dessa estrutura e a finalidade a qual o ser humano foi chamado. E aí a educação se encaixa justamente nesse ponto, de como é que eu vou conduzir o ser humano das suas potencialidades para o desenvolvimento, para que ele alcance o seu fim último, para que ele alcance a sua meta enquanto ser humano. Bom, e aí essa seria a primeira coisa. A segunda coisa seria os modelos de seres humanos, de pessoas que conseguiram fazer esse trajeto, aos quais eu vou imitar, aos quais eu vou ter como mestres, vou ter como exemplos a serem seguidos. E a terceira coisa, então, é escrever um mapa, o caminho, as etapas que precisariam ser alcançadas para que eu chegasse a esse fim. Então, são esses 3 princípios que precisam ser observados. Né? Quando se trata de educação católica, então nós falamos que a antropovisão católica, que deriva de toda uma teologia, que se baseia, em última análise, na própria natureza da Santíssima Trindade, né? É o que tem que ser esclarecido melhor em outra ocasião, e que a gente comentou no vídeo número 1. Dentro dessa antropovisão cristã, católica, o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Não são 3 partes distintas, mas a gente considera como se fossem, para que fique mais fácil a gente entender a coisa.
Então, seria a parte material do ser humano, seria também a parte vital, aquilo que anima o corpo do ser humano, que é a alma. E a alma tem as suas potências, tem as suas faculdades. E, além disso, existe aquilo que é próprio do cristianismo, que nós chamamos de espírito, que seria a própria graça santificante, seria a vida sobrenatural, que é enxertada em nós no batismo, na nossa alma, na essência da nossa alma, e que instala em cada potência da nossa alma uma série de outras potências, que são as potências espirituais, que nada mais são do que as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Foi basicamente isso que a gente falou na formação anterior. Daí o que a gente vai falar agora? Agora a gente vai ver um pouco melhor do mapa de como é que se escreve essa educação, em primeiro lugar, do espírito. Nós vamos ver dessa parte da educação católica mesmo, né? Porque aqui a gente já consegue extrair o primeiro traço de uma educação que é genuinamente católica. Uma educação que é verdadeiramente católica é aquela que, em primeiro lugar, vai levar em conta uma educação do espírito da pessoa. Quer dizer, quando eu olho para uma criança, quando eu olho para um adolescente, para um adulto, e vejo que ele tem potencialidades no corpo, na alma dele e no espírito dele, quando eu decido dar uma educação verdadeiramente católica para ele, eu estou em primeiríssimo lugar querendo desenvolver a sua parte espiritual, que tem como fim o quê? A santidade da pessoa. Então, se eu tenho uma criança, eu tenho que olhar para ela e perceber que potencialmente ela é um santo. Que Deus tem planos para ela em todos os âmbitos da sua vida, mas que em primeiríssimo lugar o sonho de Deus para ela é que ela se torne um santo, que ela conheça Cristo, que ela aprenda a amar o Cristo. E daí então eu preciso observar, eu preciso considerar a pedagogia que eu vou realizar com aquela criança, os meios que eu vou utilizar para educá-la, em primeiro lugar, tendo como fim o desenvolvimento do seu espírito. Certo? Só que existe um problema aí, que a gente tem que falar aqui antes de entrar no desenvolvimento do espírito propriamente dito. Que é o seguinte. Para que uma pessoa, e aqui eu quero entrar agora não tanto no assunto das crianças, que também vale, mas agora de maneira especial para nós, porque quando a gente fala de educação, se eu quero educar as crianças, em primeiro lugar eu tenho que educar a mim mesmo. Para que você consiga de fato dar uma educação que seja genuinamente espiritual para alguém, essa pessoa precisa ter um mínimo de formação humana. Em outras palavras, uma educação cristã católica, que é do espírito, ela não pode desconsiderar uma educação humana natural, que é da alma. Por quê? Ora, porque o espírito, o que nós chamamos de vida sobrenatural, a vida da graça de Deus que existe em nós, ela não é algo à parte de todo o nosso ser natural, mas é algo que se instala, se acopla sobre o nosso ser natural. É algo que vai utilizar como meio, como ferramenta de operação, o nosso ser natural. Então, as virtudes, por exemplo, que existem em nós,
as quais, sendo exercidas, fazem com que nós nos tornemos mais santos, cresçamos na caridade, elas estão sobre as potências da alma, estão sobre a, as emoções, as paixões do concupiscível, do irascível, estão sobre a nossa vontade, sobre a nossa memória, sobre a nossa inteligência. Isso significa que essas faculdades naturais, elas precisam de um certo desenvolvimento para que as sobrenaturais possam crescer de maneira saudável. Senão nós vamos ter uma série de problemas, de comprometimentos para que isso aconteça. Então, a primeira coisa que isso vai exigir e que a gente vê no Evangelho é que a pessoa ela já tenha uma conversão. Estou falando aqui de educação católica, não é uma instrução religiosa que você dá para uma pessoa para ela sair do mundo e vir para Deus. Mas é uma educação que a pessoa já aderiu a Deus e agora eu vou começar a educar ela, certo? Quer dizer, estou falando de educação espiritual aqui, supõe que a pessoa já tem o espírito, ou seja, que ela já tenha decidido por viver em estado de graça. Isso é tão verdade que Jesus, quando ele chamou as pessoas que iam passar 3 anos com ele, ele chamou judeus que já eram praticantes. Ele não chamou pessoas que estavam mergulhadas no pecado. Mesmo as pessoas que cometiam pecado mortal, como por exemplo o próprio Judas, né? Elas já tinham uma prática do judaísmo, elas já tinham um conhecimento da religião judaica. Você pega, por exemplo, aquele caso do possesso, que Jesus expulsou vários demônios dele e mandou para os porcos. É uma pessoa que vivia no cemitério se cortando. Quando essa pessoa foi liberta, ela pede para Jesus aceitar ela no círculo dos apóstolos. Fala, Senhor, que eu quero andar com você. E Jesus fala, não. Você vai voltar para casa, vai testemunhar para os seus o que Deus fez com você. Por que Jesus negou para certas pessoas que ele andasse junto, que ele estivesse no círculo íntimo deles, né? E ao contrário, para outras pessoas, Jesus chamava para estar nesse círculo, como por exemplo o jovem rico. Ele disse, olha, você quer servir a Deus? Então você obedece os mandamentos, você siga a lei judaica. E o jovem falou, olha, mas eu já sigo isso desde a minha juventude. E ele falou, então, se você quer ser perfeito, você renuncia a tudo que você tem e me siga. Vem andar comigo agora. E aí o jovem não quis ir. Né? Os outros apóstolos são aqueles que foram com Jesus. Por que isso acontece? Por que Jesus fez isso? Porque essa educação do Espírito, ela só é possível se há um trabalho prévio que precisa ser bem realizado. Quando esses apóstolos eles foram escolhidos por Jesus e foram seguir o Cristo, o que acontece? Eles já tinham um certo conhecimento, por causa do judaísmo, da própria moralidade correta, né? Eles sabiam dos mandamentos, eles tinham um julgamento interior daquilo que era o certo, daquilo que era o errado. Sabiam por que tais coisas eram corretas e por que tais coisas eram erradas. A própria lei sob a qual os judeus viviam era uma lei rígida, especialmente no sentido sexual, ou seja, havia a busca ali de um regramento sexual. O imaginário desses judeus era bem formado. Formado pelo quê? Por toda a tradição judaica. Então, eles tinham as histórias bíblicas muito bem montadas na mente deles. Eles aprendiam a linguagem, né, dos judeus, o hebraico, o aramaico, todas muito bem também. Então, quer dizer, havia toda uma educação que era natural. Você pode até colocar aqui, se você pode considerar sobrenatural, porque
é uma educação bíblica, é uma educação do Velho Testamento, mas que foi revelação divina. Então, de alguma maneira, aproximava eles da graça. Mas o fato é que havia toda uma formação humana, moral, uma formação do imaginário, uma formação intelectual, para que esses judeus pudessem estar transparentes, estar prontos a receber a mensagem do Evangelho e conseguir crescer espiritualmente. Então, eles já tinham um trabalho prévio já foi realizado neles, para que eles pudessem, então, prosseguir numa formação espiritual. E aí, o que Jesus fez? Jesus chamou essas pessoas para estarem com ele, não de vez em quando. Isso daqui é muito importante, né? Jesus chama os 12, e não é que ele vai lá, como eu estou fazendo aqui, ele vai lá um sábado e faz uma chamada de vídeo, né? E grava um áudio e educa os seus discípulos para a educação espiritual deles. Não, o que Jesus faz? Jesus instaura uma família espiritual. Quer dizer, ele chama pessoas para estarem com ele praticamente 24 horas por dia. De tal maneira que ele se torna um pai, um mestre espiritual, e os seus discípulos vão aprender não só com o que Jesus fala de vez em quando, com aquilo que Jesus acaba falando para as multidões, mas vão aprender com os gestos do mestre, vão aprender com os exemplos dele, vão aprender com as pequenas ações, com o jeito de olhar, com o jeito de ser, com o jeito dele rezar, de maneira que os discípulos, pela convivência com o mestre, vão absorvendo tudo isso no ser deles, na personalidade deles. Quando Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai descrever o que é uma família, ele vai dizer, olha, uma família, ela se inicia, ela é uma instituição que se inicia quando alguém com uma grande autoridade, você pode dizer que alguém sábio, em grego, existe uma palavra grega para autoridade, que é a palavra que está lá no prólogo de São João, quando diz assim que a todos aqueles que creram, Deus deu-lhes a autoridade ou o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra grega é exousia. Ex é uma partícula que indica de, extrair de. E ousia é o ser, a substância da coisa. Então, autoridade, essa palavra autoridade, que talvez no imaginário nosso de hoje, pessoas do século XXI, ela soa como autoritarismo, como uma pessoa que tem, por um papel, né, por um cargo que ela recebeu, ela consegue mandar nos outros. Na antiguidade, na Idade Média, como é que se entendia essa ideia de autoridade? Se entendia como uma autoridade que provém do coração da pessoa. Quer dizer, porque aquela pessoa é muito sábia, porque aquela pessoa tem dons, tem talentos, o ser dela é como que emana, irradia uma certa autoridade, de maneira que as pessoas que estão ao redor dela concordam em obedecê-la sem nenhuma coerção física. Então, quando Jesus chegava nas pessoas e falava, olha, vem e segue, a pessoa largava tudo e ia. Por quê? Porque percebia a autoridade dele, a exousia dele. Né? As pessoas, quando escutavam Jesus, falavam, olha, eis um ensinamento novo. Ele fala como quem tem a autoridade, como quem tem a exousia. Não como os fariseus, que falavam as coisas, mas a linguagem deles era deslocada em relação ao ser deles. Aquilo não emanava do ser deles. Aquilo vinha de estudos que estavam puramente na mente deles, como um balão. Então, Santo Tomás diz que a família, isso é muito interessante, ela provém, uma família real, provém dessa exousia.
E isso a gente aplica, você pode aplicar isso para muitos casos. Qualquer agrupamento social que você vai montar, vamos montar aqui um grupo de pessoas que vai ajudar os sem teto. Um grupo de pessoas aqui para fazer uma missão em tal coisa. Uma paróquia, a minha família biológica. O que vai manter a coesão, a unidade desses grupos, dessas famílias, de maneira natural e não artificial, certo? De maneira artificial é a lei, né? Bom, aquele grupo ali está se comportando de maneira estranha. Para eu forçar a barra para ele se comportar do jeito que eu quero, eu vou ter que exercer uma coerção sobre ele. Agora, como é que você cria grupos cujo comportamento não depende de uma coerção, de leis escritas? Você cria quando esses grupos são baseados numa autoridade que provém do coração das pessoas. Que foi o que Santo Tomás de Aquino colocou lá na Suma Teológica. E esse grupo, o melhor grupo, a excelência desse grupo, chama-se família. Quando você vai pegar, por exemplo, a Política de Aristóteles, você vai pegar a República de Platão, você pega um historiador chamado Fustel de Coulanges, que escreveu um livro chamado A Cidade Antiga, em que eles analisam como é que as civilizações começam. Eles sempre vão chegar à conclusão que começam de unidades pequenas chamadas de famílias. E que a família se origina a partir de uma excelência. Vamos usar essa palavra, né? Você pode usar a palavra excelência, pode usar a palavra virtude, exousia, autoridade. Quem vai falar disso também é um historiador chamado Arnold Toynbee, que escreveu uma obra imensa de 10 volumes, chamada Um Estudo da História, em que ele analisou o crescimento e a morte de várias civilizações. Ele diz, olha, a civilização começa quando surge um cara excepcional, ele não usa essa palavra, estou colocando aqui, com a exousia muito alta, com a autoridade muito alta. E aí, todo um sistema educacional é montado para transmitir a cultura e a exousia que esse cara tem para as próximas gerações. E uma civilização entra em crise, começa a cair, justamente quando essa exousia começa a desaparecer. Porque aí vem outra civilização com outra exousia e engole essa. Vocês conseguem ver como é que isso ilumina a situação social na qual nós nos encontramos hoje? Ouvindo uma aula de um professor recentemente, ele comentava o seguinte, que se o cristianismo não recuperar essa exousia, essa autoridade, que foi o que construiu toda a sociedade cristã, desde a vinda do Cristo até 1300, porque a partir dali começou a decadência, se não há essa recuperação, o que vai acontecer é que daqui 40, 50 anos, sei lá, as famílias católicas, aquilo que sobrar do povo cristão de fato, vai começar a pedir asilo em países que são muçulmanos. Porque qual que é o cenário que se descortinará do que a gente percebe nas próximas décadas? É de que a gente tem forças como o globalismo e o marxismo, que estão de mãos dadas, que querem despersonalizar os seres humanos. E a arma fundamental deles é o trabalho na sexualidade humana, ou seja, esfacelar o que é a sexualidade humana. E o meio que eles encontraram para fazer isso são as escolas, a educação. Por isso que a gente está falando aqui de educação. O que a gente espera para os próximos anos é que crianças, desde, sei lá, 3, 4 anos de idade, vão começar a ser formadas ou deformadas na sua sexualidade e que isso, aos poucos, tenderá a ser obrigatório. Né? Ao ponto de você não poder educar o seu filho em casa de maneira alguma. Você vai ter que ser obrigado a colocar ele na escola e a escola vai ensinar
valores completamente opostos. Esse é um cenário. O outro cenário é daquele grupo religioso que existe hoje, das grandes religiões tradicionais, que não tem aceitado essa corrupção. Você tem um pouco disso na Igreja Ortodoxa, a figura disso talvez seja lá a Rússia, Putin, né? Mas o Islã. É por isso que o Islã é a religião que mais cresce no mundo, os muçulmanos. E aí o que vai restar para a gente é ou você entrega os seus filhos para o sistema, um sistema que quer corromper e despersonalizar o seu filho, ou você vai pedir asilo para ser escravo em um país muçulmano, que talvez seja melhor. Renner, por que isso acontece? Ora, porque aquela exousia, aquela autoridade que fundou a civilização cristã, ela vem se perdendo, né? E ela é a maior autoridade, ela é a maior força que é capaz de civilizar um povo. O demônio trabalhou muito bem para tirar isso das pessoas, para tirar isso da igreja. E o que a gente precisa fazer é, primeiro, teoricamente, colocar as bases disso, como é que isso funciona, começar a falar disso, começar a fazer isso com a gente, com os nossos, para que isso então essa força comece a nascer, e isso vai gerar de novo a sociedade. Vai acontecer uma coisa que nós chamamos de primarização. Tem um historiador chamado Rodney Stark, que ele escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E aí ele coloca, ele é não sei se ele é historiador, me perdi aqui agora, talvez seja sociólogo. E ele coloca ali como é que o cristianismo cresceu nos primeiros séculos. Ele diz, olha, o cristianismo cresceu não foi por meio de pregações, por meio de evangelização de massas. Não foi selecionando ali 5.000 pessoas e pregando o evangelho. O cristianismo cresceu porque as famílias se converteram. E aí, cada família foi ensinando o evangelho para os seus filhos. Essas famílias tinham muitos filhos. Cada pai e mãe de família tinha uma exousia. E isso ia sendo transmitido de geração em geração. Assim, uma família que tem 10 filhos. Desses 10 filhos, cada um resolve ter mais 10, conservando a tradição recebida pelo Cristo, pelos apóstolos, aquela exousia. É isso aí que penetra o tecido da sociedade e modifica tudo. E cria a civilização cristã. É justamente esse modelo. Um outro exemplo que a gente poderia dar é de um pedagogo moderno, do século XX, chamado Benjamin Bloom. Benjamin Bloom foi um cara que fez uma pesquisa porque ele queria entender qual era a origem, qual era o fator decisivo que permitiu o surgimento de certos gênios na sociedade. Ele falou assim, olha, por que existem gênios da matemática, gênios da música, gênios do xadrez? Qual que é o fator preponderante no surgimento de pessoas assim, que têm uma inteligência acima da média? E aí ele foi estudar, ele analisou casos no mundo inteiro, e a conclusão que ele chegou, né, olha que interessante, foi que o fator principal estava no fato de que essas pessoas tinham famílias cujo objeto de interesse principal era aquele da genialidade do gênio. Então, o cara que era gênio na música, ele já nasceu dentro de uma família em que a música era algo muito importante, era algo cujos pais comentavam o tempo inteiro, era algo que os pais procuravam para si, que queriam ensinar para o filho, de tal maneira que criou-se ali todo um contexto social para fazer com que se desenvolvesse naquele sujeito a genialidade musical. A mesma coisa no xadrez, e claro que é a mesma coisa
dado tudo isso que eu comentei aqui de Santo Tomás de Aquino, dessa questão da autoridade, é a mesma coisa dentro do cristianismo. Quer dizer, você vai olhar para a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, teve São Luís e Santa Zélia. Né? É claro que esses fatores, a família não é o único. Né? Você não pode reduzir tudo a esse fator. Mas que é um fator preponderante, é. Você dificilmente vai achar, na história do cristianismo, uma pessoa que tenha se tornado santa sem ter por trás dela uma família espiritual. Talvez a família biológica dela não era santa, mas ela teve que entrar, ela teve que se colocar sobre a tutela de um pai ou de uma mãe espiritual que a educassem, que a conduzissem em direção à santidade. Então isso aí dificilmente, só casos raríssimos que Deus quis criar um santo do nada, né? Mas no geral não é assim. Certo? Bom, então, do que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando aqui que antes de que aconteça uma educação que seja propriamente espiritual, é preciso que haja algumas pré-condições. É preciso que haja uma outra formação natural na pessoa, que pode ser paralela à sobrenatural. As coisas se desenvolvem lado a lado. O que eu estou dizendo é que precisa ter um preparo das faculdades para que o espírito possa se desenvolver e que uma educação genuinamente católica só se dá dentro de uma família. Isso confirmado pela própria experiência do Cristo, pelos escritos de Santo Tomás de Aquino e por aquilo que nós vemos naquilo que há de melhor da sociologia, da história, daquilo que os fatos comprovam. Né? Certo? Daí o que acontece? O problema é o seguinte, é que a nossa sociedade hoje, e aqui agora eu já saio um pouco dos princípios e desço para a concretude, né? A nossa sociedade hoje, ela foi montada, ela foi formada de tal maneira que ela acaba tornando o ser humano, isso foi proposital, inclusive, que ela acaba tornando o ser humano cada vez mais opaco para o espírito, para o evangelho. Em outras palavras, aquilo que deveria ser natural, eu nasci lá num país judeu, fui criado por judeus, numa cultura judaica. Eu nasci numa tribo indígena, fui criado com os índios, a cultura indígena. Eu nasci no país muçulmano, fui criado lendo o Corão, fui criado sob essa cultura árabe. Aquilo que é natural de toda a sociedade, de uns anos para cá, foi propositalmente desconstruído, de tal maneira que eu e você, nós não fomos formados numa sociedade que preparou adequadamente ou naturalmente, certo? Eu não estou dizendo aqui que só quem foi em escolas especiais que adquiriu isso. Isso você adquire no dia a dia. Na educação que você recebe dos pais, na vida social. Nós não fomos naturalmente educados, preparados para recebermos o Evangelho. É incrível que pareça. Então, o que acontece? Aqui, de maneira especial, vamos entrar no caso do Brasil, porque a gente pode ver aquilo que nos afeta diretamente, né? No caso do Brasil, resumindo uma longa história,
o que acontece é que nós recebemos aquela formação do Paulo Freire, que foi considerado recentemente o patrono da educação brasileira, e que tinha uma espécie de teoria de pedagogia marxista com uma capa de cristianismo. Ele quer mostrar para o oprimido da consciência, desalienar o oprimido da opressão que ele recebe, mas ele não quer ir lá e matar o opressor. Ele quer também que o opressor se converta, perceba a opressão que ele está realizando no outro. Então existe todo um véu aí que cobre a pedagogia do Paulo Freire que parece um cristianismo, né? Tanto que isso tem muita ligação aí com toda a esquerda brasileira e com a teologia da libertação, né? Que é uma grande arma da esquerda. E o que é a pedagogia do Paulo Freire, que foi implantada, o socioconstrutivismo, implantado nas escolas do Brasil inteiro praticamente, o que ele fez com a gente que nós que passamos no sistema educacional, né? Ele justamente impediu que um dado fundamental de toda e qualquer educação acontecesse. Que dado é esse? A transmissão do legado cultural, da tradição, a transmissão da tradição que nós recebemos dos nossos antepassados. Quer dizer, então, até 100 anos atrás, uma educação, você vai educar uma pessoa no século XIX, o que você entende? Bom, que tudo o que de melhor aconteceu nos séculos anteriores, nós temos que passar para essa pessoa para que ela se situe. Olha, a humanidade inteira caminhou até aqui. Agora você se situa, vê como é que as coisas estão e você pode agir socialmente. Isso não foi dado para nós. O que acontece? Para nós, foi feita uma ruptura com tudo que aconteceu no passado. De maneira que a única cultura, o único círculo de possibilidades que a gente enxerga é o círculo mais imediato, mais próximo de nós. Quer dizer, as coisas que eu entendo da vida são as coisas que eu vejo na TV, no Jornal Nacional. São as coisas que estão acontecendo aqui na minha cidade. São as coisas que acontecem lá no meu trabalho e entre os meus amigos. E os acontecimentos que a mídia, a grande mídia, decide mostrar para mim do mundo. Quer dizer, tudo aquilo que de melhor foi escrito em todas as áreas do conhecimento humano me foi negligenciado de tal maneira que agora eu me aprisionei culturalmente dentro de um pequeno círculo, dentro de uma pequena bolha. Bom, se eu não tenho consciência da tradição do passado, o futuro para mim se torna muito obscuro. O presente para mim, as forças, certo? As forças de ação social, de transformação social que agem sobre mim hoje, sobre a sociedade hoje, me são todas obscuras. Por quê? Porque eu não sei a origem dela, a causa delas no passado. Porque isso me foi negligenciado pelo sistema educacional. Entendem isso? Quer dizer, você tem como efeito disso aí a perda da linguagem. Quer dizer, quem foi aqui que na escola estudou os grandes clássicos da língua portuguesa, do Brasil e de Portugal? Quem foi que aprendeu a imitar esses autores? Não porque queria ser poeta ou um escritor, mas que queria aprender a dominar, a manejar a língua da maneira mais alta possível. Certo? Porque quem domina a sua própria língua, quem maneja a sua língua, consegue se expressar melhor, consegue dar voz ao que acontece na sua alma. Quando eu recebo o legado da tradição, eu recebo uma série de ferramentas de análise da minha própria alma, de análise da sociedade, de entender o que está acontecendo comigo e com a sociedade, para onde a gente está caminhando,
E quando eu desenvolvo a minha linguagem, eu aprendo a dizer isso da melhor maneira possível. Para os outros e para mim mesmo, inclusive, para que eu possa entender melhor a situação. Se a linguagem foi cortada de mim, se a tradição cultural foi cortada da minha educação, vocês entendem que o ser humano foi reduzido a uma espécie de macaquinho? O que a gente aprendeu na escola? A gente aprendeu um monte de informações de ciências, de história, de geografia, em que 80% a gente esqueceu, né? Outros 10% se aproveita para fazer alguma coisa na vida, e os outros 10 não servem para nada. Entendem isso? E como se não bastasse romper com essa tradição cultural, negligenciar a linguagem, o que acontece? Quando você negligencia a linguagem, não é só que você não consegue mais dizer as coisas. É que a linguagem, especialmente quando a gente diz os estudos gramaticais, e aqui entra a educação clássica, né, que tanto está se falando hoje aí, é que quando você nega isso para a pessoa, você nega o estágio número 1 de desenvolvimento intelectual da pessoa. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa inteligência, ela é como um músculo que precisa crescer, que precisa se tonificar. Ela é como um olho que ainda está meio cego, que ainda está meio turvo, e que precisa aprender a ser limpo, a adquirir uma saúde, uma ciência, para poder penetrar mais profundamente nas coisas, para poder enxergar mais longe. E o início dessa educação da inteligência se dá quando você aprende a ler um texto com profundidade, quando você aprende a interpretar, quando você aprende a forçar o músculo da sua inteligência, entre aspas, tá bom? Que a inteligência é imaterial, para alcançar a compreensão desses objetos gramaticais. Para adquirir certos símbolos que vão permitir com que o seu olhar sobre a realidade seja mais profundo e mais penetrante. Quando você nega isso para a pessoa, você castrou a possibilidade de desenvolvimento intelectual dela. Então, é claro que coisas como retórica, dialética, física, psicologia, ética, política, economia e metafísica vão estar fora do horizonte de consciência das pessoas. E aí o que elas vão procurar estudar? Só aquilo que for necessário para a profissão delas, para passar no vestibular. Então vocês estão entendendo o quadro concreto no qual nós nos situamos hoje e sob o qual nós temos que pensar para poder depois falar de uma educação que seja genuinamente católica? René, não entendi uma relação entre a coisa e outra. É que se você não tem as faculdades desenvolvidas suficientemente, se você não tem o imaginário formado, por mínimo que seja, se você não tem um senso de moralidade, quando você apresenta a religião para uma pessoa, ela vai absorver aquilo de uma maneira imprópria. Não sei se essa é a palavra correta, ou talvez incompleta. É como se você estivesse mostrando como se você estivesse mostrando uma comida muito boa, um vinho muito fino, um vinho finíssimo, caríssimo. Mas você colocasse na mesa de uma pessoa que é um cachaceiro, digamos assim, que só está acostumado a beber pinga barata. De tal maneira que o paladar daquela pessoa é tão grosseiro que ele vira no bico aquele vinho como se fosse pinga, como se fosse qualquer um.
ele não tem a sensibilidade para poder discernir o porquê aquele vinho é tão melhor do que os outros. Entende isso? Quer dizer, hoje a gente tem pessoas hoje que têm despreparo para entender o que é a religião. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é o que a gente tem visto, né? Se a gente pudesse aqui colocar a coisa dentro da teoria das camadas, né? Dizer, olha, as pessoas no Brasil estão presas na camada 4. Quer dizer, elas não tiveram uma educação, suas faculdades não foram desenvolvidas ao ponto de abrir os olhos delas para enxergarem bens superiores na sociedade. O maior bem que a pessoa consegue enxergar de camada 4 é o seu próprio prazer, seu próprio umbigo. Esse é o bem. Só um instantinho, gente. Só me dá 5 minutos. A gente volta. Então, olha só. O dia que a gente parou mesmo? O que acontece é o seguinte. Tava falando da camada 4, que as pessoas ficam presas, né? E que isso acaba impedindo que elas absorvam a religião de uma maneira correta. E aí vai acontecer aquilo que a gente vê muito, por exemplo, em pessoas que acabam tendo contato com a renovação carismática e olham, né, absorvem a religião do ponto de vista do que ela pode trazer de benefício para mim. Você julga as coisas somente do ponto de vista emocional. Né? Você não é capaz de olhar com a inteligência a objetividade da religião e entender que ela é uma verdade que precisa ser seguida. E você olha para ela como um conjunto de possibilidades que existem para satisfazer certas necessidades suas. Então, eu nunca esqueço uma vez que eu fui num grupo de jovens, quando eu era mais novo, né? E aí a moça estava lá no grupo falando de Deus e tal. E falando como é bom estar aqui na igreja e tal, fazendo a diferença, etc. E aí a gente subiu junto, saiu da igreja e estava tendo uma festa, né, do mundo, tipo um carnaval e tal. E aí a pessoa falou que ia, né? Eu falei, ué, mas como assim? Você não sabe que isso é errado e tal? Ela falou, não, mas os dois são bons, né? Participar do grupo na igreja é bom, e participar das coisas do mundo, do pecado e tal, também é bom. Então, logo, a conclusão dela foi essa. Se é bom, eu posso ir. Quer dizer, isso é julgamento, isso é um tipo de julgamento infantil. São as crianças novas, muito novinhas, né, que vão ter, e isso é propriamente animal também, né, isso é falta de desenvolvimento intelectual, que vão julgar as coisas do ponto de vista assim, isso me agrada, é bom, se me desagrada, é mal. Ela não consegue identificar o bem e o mal numa clave objetiva, mas sim subjetiva. Isso aqui, se me dá prazer, se me agrada, é bom, se me desagrada, é mal. Se o pecado e a igreja me agradam, então os dois são bons. Certo? A pessoa talvez não chegue a declarar as coisas desse modo, mas ela passa a viver assim. De tal maneira que quando as coisas na igreja ficam ruins, ou seja, quando ela não encontra mais prazer nas coisas da igreja, o que ela vai fazer? Ela vai procurar outra coisa. Quando aquela enjoada aqui, ela vai para outra, assim vai. Mesmo a pessoa que era tão convicta, nossa, mas ela falava tanto de Deus ali, e ela largou tudo.
porque ela assimilou a religião de uma maneira defeituosa, ela não conseguiu perceber a profundidade daquilo, ela não sabia com o que ela estava lidando, ela não entendeu o que era o evangelho. Por que que ela não entendeu o que era o evangelho? Porque ela ia na missa todo dia, ela comungava, ela rezava, ela pregava, ela ensinava. Qual que foi o problema? O problema é que ela não tinha a capacidade, ela não desenvolveu a sua natureza de uma maneira adequada a ter essa percepção. Consegue entender a seriedade disso? Às vezes a gente talvez tenha uma certa desconfiança de pensar, tá, mas por que que Deus não causa isso? Quer dizer que todo mundo tem que passar por educação clássica? Como é que funciona isso? É algo que nós vamos investigar depois. Nós vamos falar aqui depois. Né? Quer dizer, é algo que a educação católica vai ter que levar em consideração quando for resolver esse problema. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles vieram para evangelizar índios, pessoas de uma cultura completamente diferente, de uma sociedade completamente diferente. Você poderia dizer que são pessoas que receberam uma formação, que foram educadas nas suas próprias faculdades de uma maneira diversa. E o que aconteceu? Os judeus, esqueci agora, os jesuítas, eles perceberam que se os índios continuassem naquela sociedade, morando em ocas, com 100 pessoas lá dentro, né? Com atos de antropofagia, com a ideia de relação sexual, de moralidade sexual distorcida, o que ia acontecer? Os índios podiam pregar o evangelho à vontade, ali, fazer milagres, impor as mãos sobre as pessoas, repousar no espírito, soprar. Poderiam fazer tudo ali com aqueles índios que, se a estrutura social deles se mantivesse a mesma, a cultura deles se mantivesse a mesma, o que ia acontecer? Eles não iriam entender, eles não iriam aderir ao evangelho tal qual ele precisa ser aderido. Então, o que os jesuítas fizeram? Fizeram os assentamentos, fizeram estruturas sociais adequadas para que a evangelização pudesse ser eficaz. Isso sempre existiu na história da humanidade. E agora o que a gente tem é completamente diverso. Né? Então, você leva a criança, o adolescente, ou você mesmo vai para a igreja, tem certas experiências ali, sensoriais, você aprende certas coisas na missa, você estuda o catecismo, faz catequese, eucaristia, crisma, vai em grupos, etc. Mas a estrutura social na qual você está inserido, a sua família, a escola que você vai, a empresa, o círculo de tudo isso aí, e a formação que você recebeu, não te capacitam, não dão a abertura necessária para que você absorva o evangelho que você está recebendo de uma maneira concreta, de uma maneira real, de uma maneira efetiva. E o que vai acontecer? Não vai ter santo. A pessoa não vai conseguir transformar aquilo numa fonte de desenvolvimento espiritual para ela. Que é exatamente o que a gente está vendo hoje. Em contrapartida, você pode ter aquelas pessoas que acabam se enveredando para o meio tradicional, e aqui eu não quero criticar de maneira alguma os tradicionalistas. Eu estou descrevendo um fenômeno que eu acho que todo mundo vê, tanto esse da renovação carismática quanto os tradicionais, que é o fenômeno da pessoa que entendeu também o evangelho, mas não entendeu na sua profundidade, porque acabou transformando o estudo da doutrina
o estudo das coisas de Deus numa coisa simplesmente teórica. São aquelas pessoas que decoraram o catecismo inteiro, que estudam a Suma Teológica, que vão ler a tradição da igreja. Mas olha, as faculdades delas também não se desenvolveram a tal ponto que ela é capaz de penetrar na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, e mergulhar nos mistérios de Deus no nível que precisa ser mergulhado. Mas ela fica apenas no campo verbal, ela fica apenas no campo racional, de maneira que ela consegue discutir, ela consegue argumentar muito bem, mas tudo dentro do campo conceitual racional. Quando, na verdade, o que precisa acontecer é nós termos a capacidade de mergulhar no nível que vai além disso. Né? Numa palavra aqui que eu gosto de usar, que é própria lá do padre Thomas Keating, no nível supraconceitual, ou seja, eu vou além daquela teologia que a gente discute conceitualmente, de maneira a penetrar mais profundamente nos mistérios da fé. Consegue entender isso? Essas pessoas também podem cair facilmente, depois que acontecer alguma coisa na vida delas, no extremo oposto. Eu conheci um rapaz que era muito ligado a isso, né? Aquela coisa de vamos estudar o tomismo, vamos resolver tal coisa. O missal tridentino, tinha muito dessas coisas. E aí passou um tempo, achei ele na internet. Ele tinha virado completamente o oposto, ele só não tinha virado ateu. Mas estava entrando num cientificismo. Né? Por quê? Porque o nível de discussão, o nível de apreensão da realidade dele estava simplesmente no campo argumentativo. E daí ele achou um argumento mais bonito que o outro, mais convincente do que o outro, e aderiu a ele. Como se fossem questões de opiniões diferentes. Né? Quando, na verdade, a inteligência dele deveria ter sido desenvolvida para que ele enxergasse a realidade de tal maneira a perceber o brilho daquilo, o impacto que aquilo teria na vida dele. Que aí ele não cairia nessa furada de cientificismo. Certo? Estão entendendo isso aí? Bom, então a gente tem esse problema para resolver. Quer dizer, uma educação católica, que é uma educação do espírito, em primeiro lugar, ela tem que levar em consideração, hoje, a situação atual do brasileiro. Ela tem que levar em consideração que nós vivemos numa sociedade não é mais cristã e que nós recebemos uma educação que em nada contribuiu para a formação da nossa inteligência. Então isso aí vai ter que ser levado em conta. Uma outra coisa que vale a pena ser citada aqui é a questão dos eletrônicos, né? Quer dizer, aqui até o padre Paulo Ricardo fez uma série de vídeos agora, um curso sobre a escravidão digital. Por que foi necessário fazer isso? Porque também é um elemento novo na história da humanidade e que tem que ser levado em consideração, uma vez que esse elemento ele é um fator importante que faz com que as pessoas se tornem também opacas ao evangelho. Que é assim, ó, se toda a educação que você recebeu impediu, te trancou numa gaiola para você não adquirir toda a tradição cultural da história da humanidade e para você não desenvolver sua inteligência, eles abriram a gaiola e colocaram um celular lá dentro, ou um tablet, ou um videogame, ou uma televisão, e fecharam a gaiola. Com isso, com a quantidade de estímulos visuais que você tem numa TV, especialmente no celular, a sua atenção, que é um ato da sua inteligência,
ela agora vai cada vez mais se fragmentando, se dispersando, como uma imagem da sua personalidade. A sua personalidade também está se fragmentando, se dispersando, você não percebe. A sua atenção é assim. Quer dizer, você vai perdendo a capacidade própria da inteligência humana, que também se reverbera na própria sensibilidade, né? Que é a capacidade contemplativa, de você olhar as coisas e deixar que as coisas falem. Quer dizer, eu ser capaz de observar uma cena, eu ser capaz de observar algum objeto, eu ser capaz de observar um movimento na minha alma, um mistério da fé, e adquirir uma postura passiva diante disso, de tal maneira a deixar que esses objetos comuniquem algo para mim. Uma atitude contemplativa da realidade. E isso, essa capacidade no ser humano, ela vai ser cada vez mais atrofiada por esse elemento que foi inserido na gaiola. Vou dizer, pelo celular. Porque você vê hoje as crianças, quando vão mexer no celular, elas acham bonitinho o vídeo, né? Ah, apareceu um videozinho bonitinho. Ela não consegue ficar mais que 5 segundos vendo o vídeo, ela quer ver outro. Aí ela olha, acha bonito, interessante, mas não consegue mais que 3 segundos. E passa, e passa, e passa, e passa. Bom, esse movimento de passar, 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 de não estar satisfeito, de ter uma curiosidade aguçada por procurar coisas, né? Se a pessoa vai assistir um vídeo, vai assistir uma série, vai assistir um filme, ela não tem paciência de esperar o filme acabar. Ela vai picotando a cena. Eu quero ver esse aqui, quero ver esse outro aqui. Muda para cá. Assiste um pedaço desse, troca para lá. Esse é um mecanismo próprio que acontece quando a pessoa está viciada em pornografia. A pessoa que é viciada em pornografia, ela não fica assistindo um vídeo pornográfico de 10 minutos, 20 minutos. Ela assiste segundos e pula para outro, para outro, para outro, para outro. Né? E aí tem toda aquela história da dopamina que vai sendo injetada no cérebro, né? Algo que vocês podem ver lá no curso do Padre Paulo, de como é que a coisa funciona fisiologicamente, de qual é a explicação, inclusive, antropológica disso, né? Mas o fato é que a sua atenção vai sendo atrofiada e que isso vai fazendo com que você se torne cada vez menos capaz de, primeiro, sair da gaiola na qual você está preso e menos capaz, consequentemente, de aderir à vida do espírito. Ou seja, você se torna opaco ao evangelho. Vocês conseguem entender que como que a coisa foi montada, né? Como que isso tudo isso é diabólico para impedir que o evangelho seja ensinado, para impedir que o cristianismo volte a ter a preponderância sobre o mundo? E que se a gente quer se a gente quer resolver o problema da igreja, que envolve um problema da educação, e, portanto, resgatar os princípios da educação católica para aplicar sobre nós e sobre os nossos, para, a partir daí, formarmos famílias espirituais e reprimarizar a sociedade, nós vamos ter que levar em consideração problemas pontuais e chaves que existem na sociedade brasileira hoje, no mundo inteiro também. E um desses problemas é a questão dos eletrônicos. Esquece se você vai conseguir educar seu filho, se você vai dar valores para ele, se você vai fazer ele fazer diferença na sociedade, se ele vai entender realmente o que é uma vida de oração, vai conseguir ter uma comunhão com Cristo através da fé, porque é isso aí que gera a autoridade, a exousia e faz com que os seus filhos não se percam no mundo de hoje. Esquece que isso vai acontecer se ele está sendo desde novo, desde pequeno, acostumado com a dinâmica, com a aceleração de informações sensoriais, dos estímulos que ele recebe por um celular, por uma televisão. Ah, mas ele vai na missa todo dia comigo, ele comunga, ele fez catequese. Ele não entendeu o que é o evangelho. Ele pode ter decorado tudo aqui na mente dele. Aquilo é um balão. Né? A qualquer momento vem um com agulha e estoura. Né? Aí ele vai começar a achar coisas mais agradáveis e vai falar, olha, a religião, tudo que eu aprendi é bom, mas isso aqui também é bom. Não, mas tem um negócio chamado verdade. Não, não consegue entender. Não tem mecanismo para entender isso. Vai falar de verdade para a pessoa,
Por exemplo, eu dou aula em escola, né? Como é que eu vou falar de verdade na escola? Isso é totalmente ininteligível. Falar, gente, existe uma verdade absoluta. Hã? A pessoa não entende. Isso não vale só para criança, vale para você, vale para mim, vale para nós adultos também. Você veja que o pessoal antigamente, quando entrava na renovação carismática, ficava 3 anos com muito fervor, lendo a Bíblia, pregando a palavra, etc. Né? Por que hoje em dia existe uma carência de servos? Você pode ter vários fatores, mas o que a gente vê também, de maneira muito forte, é que o celular não permite mais que as pessoas se aprofundem em nada. Ah, vamos ler aqui as apostilas da escola Paulo Apóstolo da Renovação Carismática. Que assim, o que é aquilo? É o mínimo do mínimo, né? Ah, vamos ler aqui o catecismo, mínimo do mínimo. A pessoa não tem a condição, ela não consegue ter a disciplina, ter o nível de atenção necessário para sustentar uma coisa de longo prazo. Nem ativamente, muito menos passivamente, ficar olhando, contemplando as coisas. Certo? Então vocês vejam que a coisa é séria. Bom, daí o que acontece? Eu poderia agora entrar no tema dessa formação aqui hoje especificamente, cujo título são Os Princípios da Educação, Os Princípios da Educação Católica, parte 2. O tema seria o mapinha da educação católica, da educação do espírito. Né? Mas vejam que não compensa eu gastar esse tempo aqui agora, um assunto tão interessante também que pode ser desenvolvido depois, se primeiro a gente não trabalhar esses outros conteúdos aqui. Em linhas gerais, eu vou dizer o que é esses princípios da educação católica, parte do espírito. Né? Em linhas gerais, é o seguinte: depois que você tem uma pessoa convertida, isso significa uma pessoa que entendeu o que é o pecado, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que teve as suas faculdades minimamente desenvolvidas para aderir ao evangelho, a gente pode dizer que é uma criança na vida espiritual. Né? Hoje em dia, você não tem crianças na vida, você tem bebês. Os bebês, eles estão completamente à mercê do exterior. Eles não conseguem fazer nada. Né? Como é que você leva um bebê para ser criança na vida espiritual? Você tem que dar o mínimo de condição de desenvolvimento humano para ele. Você tem que arar o terreno para que a semente de mostarda, que é o reino de Deus, possa ser plantada. Você tem lá o deserto, como é que você vai pôr a semente de mostarda? Entendeu? Você tem que ter um entendimento mínimo moral, um entendimento mínimo imaginativo, da questão das possibilidades humanas. Você tem que dar para a pessoa um horizonte suficiente para que ela possa vislumbrar o que é o evangelho, o que é a religião. Os discípulos tinham, é claro que eles não tinham de maneira perfeita, né? Quer dizer, é claro que o evangelho foi sendo assimilado por eles aos poucos. Passaram-se 3 anos e Filipe ainda não tinha entendido que quem vê Jesus vê o Pai. E Jesus ainda se escandalizou. Né? Falou, mas até hoje, Filipe. Né? Agora, é claro que um mínimo de estrutura existia sim, tá? Para que a evangelização acontecesse. Bom, uma vez que você deu isso para a pessoa, você tem então que trabalhar 3 pontos com ela. Esses 3 pontos, eles vão sendo desenvolvidos naquele mapa que nós temos da vida espiritual, que são as 3 vias, né? A via purgativa, iluminativa e unitiva, as 7 moradas de Santa Teresa,
os 3 dias da vida espiritual do Ricardo de São Vítor. Que mais? Os 9 graus de oração do Rui Marinho. Aquela escadinha de virtudes, né? Lá na carta de São Pedro, na segunda carta de São Pedro. Você tem a escadinha das bem-aventuranças descritas por Jesus. Tudo isso são esboços, são jeito de fazer um mapa de como é que percorre a vida espiritual, supondo feita aquela primeira tarefa. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, né? Você não vai educar a pessoa humanamente para depois falar de religião. Você vai fazer as duas coisas simultaneamente. E dentro desse mapinha você vai ter 3 pontos para ser desenvolvidos. O primeiro ponto é você acostumar a pessoa a ter uma experiência com Deus através da fé, a prática da fé. Você poderia dizer que a pessoa ela precisa aprender a entrar dentro da cela interior. É aquilo que está no miolo do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus. Dentro do Sermão da Montanha, no meio dele você tem Jesus que ensina o Pai Nosso. E aí, antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus fala, olha, você tem que aprender a se recolher, a entrar no seu quarto e ficar num lugar escondido e ali entender que o Pai te vê. Esse é um grande princípio. Essa habilidade que a gente tem de entrar na cela interior e aprender a ver que o Pai me vê, pela fé, ou seja, através do ato de fé, algo que eu explico lá naquele curso de filosofia que eu estou dando, né? O Officium Sapientes. Aliás, todo esse tema, né, da vida espiritual, nas suas linhas mais importantes, são desenvolvidas no módulo 1 desse curso. E o que acontece? Então, esse ato de fé, né, isso exige da pessoa, isso vai fazer com que a pessoa aprenda a olhar a realidade de uma maneira mais profunda. Quer dizer, ela estudou o catecismo, ela leu sobre o mistério da encarnação, ela leu a Sagrada Escritura, ela leu sobre a Santíssima Trindade, mas aquilo ainda está no nível conceitual e simbólico para ela. Fazer a pessoa se acostumar a entrar pela fé em contato com Cristo dentro dela é fazê-la entrar num grau de conhecimento mais profundo. É fazê-la sair desse nível de assimilação da religião, de assimilação do evangelho raso, nível perigoso, que pode ser tanto emocional como puramente racional. E fazer entrar no nível mais profundo, que é justamente o nível do espírito que a gente diz. Que é justamente onde há o terreno em que a semente de mostarda pode ser plantada e não vai vir passarinho comer, e não tem pedras que impedem as raízes de crescer, e não há espinheiros que vão sufocá-las. É onde a pessoa assimilou de fato o que é o evangelho. Essa pessoa ela já se tornou perfeita? Não. Ela pode até cair no pecado, mas é uma pessoa que não vai ceder às ideologias do mundo. Ela não vai se perder, se enganar, se tornar um errante no mundo. Por quê? Porque ela já aprendeu a verdade do evangelho na sua profundidade. Aquilo, ela viu o ser da coisa. Ela tocou o verbo encarnado pela fé. Entendem? E quando eu falo essas coisas aqui, parecem até estranhas, podem parecer estranhas. Por quê? Porque a gente não está acostumado com esse nível de experiência do
Em outras palavras, o evangelho não é um negócio que você sente e nem que você pensa. É um negócio que você experimenta, mas no nível mais profundo. E é a ativação desse nível mais profundo que cria a exousia, que cria a autoridade com a qual Jesus falava. Então é isso que a gente tem que promover, desde pegar a criança e falar, esse menino aqui, essa menina, ela precisa ter essa experiência. Nós vamos educar e conduzir ela para isso. Vamos formar as faculdades dela. Aí, por exemplo, falando de educação clássica, vamos dar uma educação literária, sei lá, vamos falar de gramática, vamos falar de trivium, de quadrivium, de filosofia para essa criança, mas não é para que ela seja um pedante, como pensou lá o Paulo Freire, né? Não é para que ela fique arrotando Beethoven, Bach, e qualquer outra pessoa que seja famosa no meio cultural, né? Ah, tá falando de Eric Wagner, tá falando de Olavo de Carvalho, tá falando de criticando o comunismo. Não é para que ela fique arrotando essas coisas, mas é para que ela desenvolva a sua inteligência de tal maneira que ela seja capaz de entrar no nível mais profundo. Não só de entrar lá, mas linguagem suficiente para falar dessas coisas e poder ensinar os outros. Entende? Depois, os outros dois pontos são: ela precisa romper com o amor do mundo, se desapegar de todo o terreno, de todo objetivo que não seja a união com Cristo. E ela faz isso pela oração, pela regularidade na oração, certo? Ela faz isso cultivando na sua memória, nas suas faculdades, a lembrança daquele que ela encontrou na cela interior. Então, toda vez que ela perceber que o mundo está solicitando o amor dela, ela vai negar e vai se recordar do verdadeiro amor dela. Isso é um trabalho de oração. Isso é ordenar a vida para a oração. E o outro ponto é ela aprender a meditar, ela passar do nível conceitual e do nível simbólico, e aos poucos fazendo com que o nível conceitual e simbólico sejam gasolina, sejam um elemento para que ela possa entrar cada vez mais na cela interior. Então, os dois últimos pontos que eu falei aqui, renunciar ao amor do mundo através de uma vida de oração contínua e ter uma vida de meditação, de guardar a palavra de Deus, as coisas, os mistérios da fé, são duas coisas que vão aquecer, são duas coisas que vão estimular o ponto 1, que é a habilidade da pessoa que ela vai adquirindo de ter intimidade com Jesus Cristo na cela interior. Que o ponto central é esse. Quer dizer, o ponto central do evangelho, do cristianismo, é a pessoa aprender a ficar com Jesus na cela interior, porque ali Jesus está transformando ela, está infundindo o seu amor, está se dando a conhecer, e ela vai se tornando mais santa. Mas aí o mundo quer roubar ela, o que ela tem que fazer? Ter uma vida de oração perseverante, para romper com todo o amor do mundo, e ter alimento para as faculdades dela, conceituais e simbólicos. Em outras palavras, ela tem que meditar a Sagrada Escritura, ela tem que ter formação, ela tem que frequentar os sacramentos, ela tem que ir para a igreja, ela tem que servir, ela tem que cumprir aquelas coisas básicas da religião, para que essas duas coisas fomentem a vida interior dela, a vida interior, a vida que está lá na cela interior, no espírito. Isso é a verdadeira educação espiritual, entende? Então, princípios da educação no espírito, o que é, né? Assim, para a gente ter um farolzinho para iluminar tudo. É o seguinte, é tudo que eu puder fazer para que eu me acostume, para que o centro da minha vida seja estar com Jesus na cela interior. Exemplo máximo disso é a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Quando você comunga, o que você faz?
Você procura sentir alguma coisa, né? Você está comungando, aí você quer prestar atenção na música. Você quer sentir o cheiro do incenso? Você quer prestar atenção no genuflexório ou sentir alguma emoção? Não, não é isso que você quer fazer. Quando você comunga, você quer ficar pensando em alguma coisa? Hã? Ah, eu vou meditar aqui quem é Jesus Cristo e tal, pensar na vida dele. Não, não é isso que você quer fazer. Você quer abraçar o Cristo e crer e amá-lo. Você quer estar com ele, porque naqueles 10 minutos que você está com Jesus na Eucaristia, ele está te dando o amor dele, te transformando naquele momento. Pois é isso que a gente tem que aprender a fazer dentro da oração. Você assimila a Eucaristia, você absorve aquele amor do Cristo pela Eucaristia, você conhece Jesus na Eucaristia quando você comunga, não é raciocinando sobre ele e nem sentindo fisicamente. É para um nível mais profundo do seu ser. E é isso que a gente tem que aprender É nesse nível mais profundo que a gente tem que aprender a viver. É ali que se cria a exousia. Entende isso? É por isso que não tem nada melhor para educar uma criança no espírito do que assim que ela souber que Jesus Cristo está na Eucaristia, você levá-la para comungar. 3 anos, 4 anos de idade. E comungar diariamente, se possível. Por quê? Porque ali você já está dando para ela uma educação, só dela comungar ali. A criança está pura ainda, né? De 3, 4 anos de idade, ainda não. A sociedade não fez o estrago que podia ter feito. Então você já pode educá-la a ativar essa sensibilidade interior dela pela Eucaristia. Certo? Bom, então é isso que eu tinha para falar hoje. Na semana que vem, sábado que vem, o que nós vamos fazer? Nós falamos aqui um pouco da educação do espírito. Semana que vem a gente vai falar da parte natural. Nós vamos falar da educação clássica. Nós vamos falar de certos princípios que precisam ser aplicados se a gente quer desenvolver as nossas faculdades para que elas se tornem cada vez mais transparentes para o exercício das virtudes teologais, do exercício da vida espiritual e, portanto, para a compreensão do próprio Evangelho. E nós vamos aplicar isso de maneira especial para as crianças. Quer dizer, quais são os princípios que eu devo aplicar na educação dos meus filhos ou numa possível escola para formar as faculdades deles, dessas crianças, para que elas se tornem transparentes ao Evangelho. Não só ao Evangelho, mas que elas não entrem naquela gaiola, de maneira que elas possam receber todo o legado da tradição e desenvolver a sua linguagem e, portanto, alcançar ciências superiores, de tal maneira que ela alcance aquilo que é o propósito, que é o que a gente está tentando ver, está tentando enxergar melhor, no nosso curso de filosofia, Officium Sapientes. Se tornar santo e sábio. Para que ela seja, de fato, luz numa sociedade envolta em trevas, como é a nossa. Tá bom? Então a gente fala disso na semana que vem. Ok? Obrigado pelos que estão aqui presentes. E obrigado por você que está assistindo a esse vídeo. Divulgue e nos ajude a melhorar, a ajudar a igreja, né? Ok, vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida aqui presente? Espero que tenha ficado claro. O feedback da Fabiana foi positivo, então tá ótimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.